momento a celebrar o nome do Senhor e adorar o Senhor porque Ele tem feito grandes coisas por nós. Mesmo na sua casa, de forma online, o nosso desejo é que nós possamos adorar juntos ao Senhor em espírito e verdade, porque Ele nunca nos deixou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Cantamos ou não, nunca me deixou na tempestade ou na paz, ou não, nunca me deixou quando bem ou quando mal, ou não, nunca me deixou, ó, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei, eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Cantamos ou não, nunca me deixou na tempestade ou na paz, ou não, nunca me deixou quando bem ou quando mal, ou não, nunca me deixou, ó, o Senhor nunca me deixou. E eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Posso ver a luz, e eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Cantamos ou não, nunca me deixou na tempestade ou na paz, ou não, nunca me deixou quando bem ou quando mal, ou não, nunca me deixou, ó, o Senhor nunca me deixou. Cantamos ou não, nunca me deixou na tempestade ou na paz, ou não, nunca me deixou quando bem ou quando mal, ou não, nunca me deixou, ó, Senhor nunca me deixou. Senhor, te agradecemos porque o Senhor prometeu que estaria conosco, Deus, todos os dias, Pai, até a consumação dos séculos, Pai. E nós confiamos nessa promessa do Senhor, que o Senhor está conosco hoje e para sempre. Obrigado, Senhor.
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem. Estou aqui para dizer que nessa semana nós teremos 2 eventos e eu quero te convidar a estar conosco participando deles. Na quarta-feira, dia 8, às 8 horas da noite, através do aplicativo Zoom, nós teremos a nossa reunião de oração. Se você tem algum pedido específico de oração, envie uma mensagem para nossa irmã Rosângela, que ela está pegando todos os pedidos de oração para que a gente possa interceder juntos no dia 8, às 8 horas da noite. E no dia 9, nós teremos um evento muito importante, que vai ser a reunião das mulheres. Dia 9, às 8 horas também, através do aplicativo Zoom. Quem vai ministrar a palavra é a nossa irmã Priscila. Ela é da Clear Creek Church Community
e ela é dos Estados Unidos. Eu não sei se você lembra, ela esteve conosco junto com os missionários aqui no Brasil, e é ela quem vai estar ministrando a palavra para as mulheres. Então eu quero te convidar, você, minha irmã, convide também amigas, parentes, quem você quiser, para estar participando dessa reunião no dia 9, quinta-feira, às 8 horas da noite. Tá bom? Então anote na sua agenda, não perca, fique de olho no grupo de recados da igreja, porque lá nós vamos disponibilizar o link do Zoom assim que chegar mais perto os eventos. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fique agora com a mensagem dessa noite. Oi gente, boa tarde. Meu nome é Daniele, sou esposa do João. A gente está morando aqui em Itajubá há 2 anos e a gente está muito feliz de estar com vocês na Igreja Redentor, na Igreja do Redentor, e a gente quer deixar uma mensagem para vocês. Em Lamentações 3:21. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Nesse momento, vamos trazer à nossa memória aquilo que o Senhor sempre nos mostrou, que é uma esperança, que é acreditar no impossível, né? Um abraço a todos vocês e logo estaremos juntos. Deus abençoe. Oi gente, boa noite para todos vocês. Espero que a graça de Jesus esteja enchendo a vida e o coração de cada um que esteja ouvindo essa mensagem, de cada um que esteja fazendo o seu culto doméstico agora. Espero que a misericórdia de Jesus esteja convencendo cada um de nós do quão amor ele tem nos amado, não só nesses dias, mas em toda a nossa vida. Espero que todos estejam bem, espero que vocês estejam descansados na providência e na soberania de Deus. Durante os últimos domingos, durante os últimos cultos, nós temos estudado sobre a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, né? Muita gente conhece a oração do Pai Nosso, e proporcionalmente ao número de pessoas que conhecem a oração do Pai Nosso, poucas pessoas entendem a oração do Pai Nosso. Poucas pessoas de fato conhecem o que Jesus quis dizer quando Ele nos ensinou a orar. E esse é o primeiro ponto, que é um ponto importantíssimo. Jesus tirou tempo de todo o seu ministério aqui na terra para ensinar os seus discípulos a orar. Tanto eu, quanto você, quanto Pedro, Tiago e João tiveram que aprender e têm que aprender como orar com Jesus. Uma das coisas que nós tendemos a esquecer é que a oração é uma parte vital e central do Evangelho, é uma parte central e vital da vida de um discípulo.
É tão importante, gente, a oração, que Jesus não ensina ela uma vez só. E aí aqui talvez uma curiosidade para vocês. A oração do Pai Nosso não é ensinada uma vez só na Bíblia, ela é ensinada 2 vezes, em 2 ocasiões diferentes. Nós estamos estudando a oração do Pai Nosso no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha. Jesus aproximou seus discípulos, e quando aproximou seus discípulos, passou a ensinar a eles como funciona a vida no reino. E aí ele para no capítulo 6, versículo 9, para ensinar os discípulos a orar. E ele começa a oração do Pai Nosso. Mas se vocês acompanharem lá em Lucas 11, um discípulo pergunta para Jesus como orar, não é mais no Sermão da Montanha. E Jesus então ensina também a oração do Pai Nosso de forma reduzida. Por que aparece 2 vezes? Para mostrar que nós precisamos aprender a orar e para mostrar o papel e a vitalidade da vida que o papel e a vitalidade da vida do cristão estão associados a uma vida de oração. Então é necessário que nós prestemos atenção no que Jesus quer dizer quando ele nos ensina a orar. Bom, nós já vimos vários pontos da oração. Nós já vimos o começo, né? Pai nosso que estás no céu. E isso nos implica que Deus é nosso Pai. E implica então que implica a paternidade de Deus. Deus nos adotou como filhos dele. Isso também nos mostra uma tensão entre a proximidade de Deus. Deus é nosso Pai. Deus está perto de nós como nosso Pai. E também implica na distância infinita de Deus, porque fala que o Pai é nosso, mas Ele está nos céus. E assim como os céus são mais altos que a terra, Deus é tão distante de nós, no sentido da sua majestade, da sua soberania, da sua grandeza, não é? Então, Pai nosso que estás nos céus, implica na proximidade de Deus de nós e na distância entre nós e Deus. E aí a oração continua, Jesus falando, santificado seja o teu nome. E aí é uma forma de Jesus orar para que nós santifiquemos o nome de Deus nesse mundo. E santificar o nome de Deus, em resumo, seria você obedecer a Deus e mostrar aos homens como Deus de fato é santo. E aí depois, santificado seja o seu nome, venha o teu reino. E aí a oração a oração de Jesus nos ensina a lembrar que nós não somos daqui, nós pertencemos a um reino, onde habita um rei, onde há uma lei. E aí a gente anseia e devemos sempre ansiar pela vinda desse reino, pela volta do Senhor Jesus. E que o reino não venha só fisicamente, mas que ele venha interiormente. E aí, mais uma vez, Jesus nos ensina que nós devemos obedecer. E aí Jesus continua falando, seja feita a sua vontade. E ser feita a vontade de Deus é que eu me alegre e me submeta na vontade de Deus. E aí, mais uma vez, pela 3ª vez, Jesus nos ensina a obedecer. Jesus está orando para que o discípulo aprenda a obedecer e a glorificar o nome de Deus em todas essas 3 sentenças. Está no YouTube, em alguns vídeos para trás, todas as exposições sobre tudo isso que eu estou falando, certo? O pastor Mateus pregou sobre isso e o Rodrigo também pregou sobre isso. E aí seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E aí continua, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aí ele está orando pelo cotidiano. Hoje nós vamos entrar talvez num assunto mais fácil de falar sobre o Evangelho. E no assunto mais difícil de praticar do Evangelho. O mais difícil de todos, na minha concepção, que é a questão do perdão. E aí eu gostaria que vocês abrissem comigo em Mateus capítulo 6. E a gente vai ler o versículo 12. Assim está escrito: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nós vamos falar hoje sobre perdão. Perdão, independentemente se você pensa que perdoar uma ofensa é mais fácil do que pedir perdão por uma ofensa, ou o contrário, o perdão é sempre um assunto difícil. É fácil de explicar, mas ele é difícil de praticar. Muitas pessoas hoje sofrem com falta de perdão. Muitas pessoas hoje bebem o veneno da amargura por falta de perdão. E aí elas sofrem consequências terríveis. A gente vai ver isso hoje no texto. Eu me lembro de um corredor olímpico. Ele chamava Luiz Zamperini, o nome dele. Luiz Zamperini. Esse homem sofreu muito. E uma das coisas que ele sofreu
além de ter sofrido naufrágios, além de ter passado necessidades, lutado se eu não me engano, foi na Segunda Guerra Mundial, não sei se foi na Segunda ou na Primeira, mas ele lutou em alguma das duas guerras. Esse homem foi capturado pelos japoneses em determinado ponto da sua vida, né? Ele ficou à deriva no mar durante mais de 40 dias, ele mais 2 amigos. O avião em que eles pilotavam, né, um avião de guerra em que eles pilotavam, foi abatido, eles caíram no mar, no meio do mar. E aí então ele ficou à deriva por mais de 40 dias. Um dos amigos, inclusive, faleceu durante toda essa deriva e tal. E aí, quando ele achou que estava chegando uma luz de esperança no meio do mar, era um navio das forças inimigas da pátria dele, era um navio japonês. E esse navio japonês, então, resgatou os dois, só que resgatou os dois e mandou os dois para um campo de concentração japonês. Cada um foi para um campo diferente. E nesse campo de concentração, o Louis Zamperini, ele passa a sofrer humilhações diárias, tanto físicas quanto humilhações emocionais, humilhações verbais e tudo mais. Em particular de um determinado oficial japonês que costumava bater nele e zombar da carreira olímpica dele, colocando ele para correr no inverno, sem roupas, vários quilômetros dentro do campo de concentração, né, até ele desfalecer. Bom, esse homem, esse Louis Zamperini, ele era cristão. E ele sofreu absurdamente tudo isso, né? Fica até uma dica para vocês, se quiserem procurar a biografia dele, é muito impactante. No final da vida dele, depois que acaba a guerra, né, depois que ele é liberto do campo de concentração e tudo, ele volta para os Estados Unidos. E depois de voltar para os Estados Unidos, ele segue a vida normalmente. Só que a grande diferença dele é que ele volta para o Japão no fim da vida. Ele volta para o Japão para encontrar o comandante que fez maldades com ele. Só que ele faz isso não para vingar do comandante, mas para dizer para o comandante que ele perdoa o comandante e que ele perdoa a nação japonesa, né? É muito impactante isso, porque a última corrida que Louis Zamperini corre é em Tóquio, que é a capital do Japão. Mas o que será que passou na cabeça dele? O que será que passou na cabeça dele? Bom, vamos entrar no texto, daqui a pouco eu volto na historinha do Louis Zamperini aí. Jesus nos ensina: perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E eu consigo tirar 3 pontos dessa passagem. Eu queria compartilhar os 3 pontos com vocês. Primeiro, perdoa-nos as nossas dívidas. Lembre-se que esse versículo, Mateus 6,12, ele está incluso dentro de uma oração inteira. E no versículo anterior, Jesus nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso significa que amanhã eu devo orar de novo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e aí depois de amanhã de novo. Só que eu não posso orar só esse trecho, eu tenho que orar a oração, fazer a oração inteira. E a oração inteira inclui: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que isso ensina para nós, em um primeiro momento? Isso ensina para nós, gente, que é necessário, guarde bem, é necessário que você faça um autoexame diário do seu coraçãozinho e da forma como você tem perdoado as outras pessoas. É necessário que você peça perdão diariamente a Deus, e é necessário que você perdoe as pessoas diariamente. Por que é necessário que a gente faça um autoexame? Porque através de um autoexame, através de você parar um tempo do dia, meditar sobre aquilo que você tem errado, pensar naquilo que os outros têm errado com você, isso faz com que você se arrependa. Você não vai pedir perdão nem a Deus, nem ao seu próximo, se você não acha que o que fez foi errado. Então, a primeira coisa desse texto: faça um autoexame diário. O autoexame tem que ser diário, tanto no pedido de perdão a Deus, quanto no pedido de perdão e no fato de perdoar o próximo também. Então, assim como você ora: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, você também deve orar todos os dias:
perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa-nos as nossas dívidas. Pegando todo o panorama do Pai Nosso que nós estamos estudando, até agora, se nós olharmos o que a oração tem nos revelado sobre Deus, nós vemos que, primeiro, Deus é Pai, então revela a paternidade de Deus. Segundo, que Deus é santo, santificado seja o seu nome. Ou, Pai Nosso que estás nos céus, né? Isso traz uma distância. Então Deus é Pai, Deus é santo, Deus é soberano, seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus. Nós aprendemos que Deus é provedor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e nós aprendemos que Deus voltará, Jesus voltará para nos buscar, e nós teremos então que prestar contas diante dele, né? E esse voltará é implícito, né? Que venha o teu reino. Então nós aprendemos que Deus é Pai, Deus é santo, Deus é soberano, Deus é provedor e Deus voltará, Jesus voltará. Essas 5 coisas nos textos que nós já conversamos, né, nós já estudamos aqui nas pregações, fazem a gente pensar que é contra esse Deus que nós pecamos e que é contra esse Deus que nós ofendemos, né, que é contra esse Deus que o nosso pecado se levanta, que nossa carne se levanta. Por isso é necessário que nós venhamos a pedir perdão a Ele, porque é contra Ele, e não tem como a gente ser inimigos de Deus. O que seria de nós, gente, se nós permanecêssemos como inimigos de Deus? A Bíblia nos ensina que, por natureza, nós éramos filhos da ira de Deus. Filhos da ira de Deus, nós merecíamos a ira de Deus. E eu não consigo conceber um cristão que acha que não é pecador. Não é pecador. Se Jesus, na oração que ele está ensinando aos seus discípulos, diz que nós precisamos pedir perdão por esses pecados que nós cometemos. É necessário que nós venhamos a fazer um autoexame diário, não só com relação ao pecado que nós cometemos contra Deus, mas com relação à segunda metade dessa parte. E a segunda metade dessa parte é: será que nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, assim como nós pedimos perdão a Deus? Ou colocando de outra forma, será que nós merecemos o perdão de Deus na mesma proporção que nós perdoamos o próximo? Será que nós não temos pedido errado? Será que Deus não seria injusto por nos perdoar, sendo que nós não perdoamos? E aí vem o segundo ponto, e o segundo ponto é a proporção do perdão, a compatibilidade do perdão. Em toda a oração do Pai Nosso, você vai ver, se você lê ela com calma, você vai ver que Jesus não fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim como eu dou o pão para o próximo. Jesus não fala: livra-nos do mal, assim como eu não... não nos deixas cair em tentação, assim como eu não sou tentação na vida do próximo. Mas com relação ao perdão, gente, Jesus é muito claro em dizer: perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como, ele usa um comparativo, da mesma forma que, na mesma medida que perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, da mesma forma que perdoamos, é uma afirmativa, da mesma forma que perdoamos aqueles que têm pecado contra nós. É a única vez em todo o Pai Nosso que Jesus usa um comparativo de igualdade. Deus, faça em mim, faça comigo aquilo que eu faço com o próximo. Talvez essa parte seja tão importante que Jesus ele repete essa parte no final da oração. Depois que ele terminou o amém da oração, no versículo 13, nós vamos estudar isso nas outras pregações, ele fala no versículo 14, Mateus 6,14: se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu estou lendo aqui a Almeida Revista Atualizada, tá? É a única sessão do Pai Nosso em que há uma proporção entre aquilo que eu faço e aquilo que Deus faz por mim. É a única porção do Pai Nosso. Não perdoar o próximo, gente, é gravíssimo. Por quê? Primeiro,
Não perdoar o próximo é não entender a gravidade da própria culpa. Se você não entende que você é culpado diante de Deus e o quão Deus derramou de misericórdia sobre você, você vai achar que você não deve derramar misericórdia sobre o pecado do outro contra você. Não perdoar o próximo é não entender o quão grave é o seu pecado, é não entender a base do Evangelho, é não entender a depravação, é não entender que não há nenhum justo. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos se desviaram, está escrito lá em Romanos. Não perdoar o próximo é se colocar como a medida de todas as coisas. Não perdoar o próximo é se colocar como referencial. Ao invés de Deus ser o referencial máximo, você se coloca como referencial máximo e você então não vai perdoar alguém justamente porque ele pecou contra um Deus santo. E aí eu estou apontando para mim como se eu fosse um referencial. Eu não sou Deus, eu não sou santo. Por que não derramar misericórdia na mesma proporção que o Senhor Deus derrama misericórdia sobre mim? E aí fica essa pergunta para você. Por que não perdoar? Eu me lembro que a gente fez uma... eu não participei dessa live, mas fizemos, né? A igreja fez uma live com o Maurício Zagre, pastor Maurício Zagre, sobre perdão. Essa live também está aqui no YouTube. Você pode acessar se quiser depois. E ele falou uma coisa muito característica e muito importante. O que é o perdão? Primeiro, o perdão não é um sentimento. Você não vai sentir de perdoar, né? Você foi ofendido. Não faz sentido você... Nossa, estou com uma vontade de perdoar aquela pessoa. Não faz sentido isso. O perdão é uma decisão. E é por isso que entra na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é sobre sentimentos. É sobre decisão, sobre obediência e assim por diante. E o Maurício Zagre diz na nossa live lá, ele fala assim que perdoar alguém é decidir que a pessoa não pague por aquilo que ela fez. Decidir que eu não vou requerer o preço pela dívida que ela deve a mim. E, portanto, perdoar alguém é isentar a pessoa de culpa. Isentar a pessoa de pagar a mim, né? de sofrer punição por isso. É o que eu falei no início da pregação. O perdão é fácil da gente explicar ele, é fácil da gente aprender ele pela Bíblia, mas é muito difícil de praticar. E a gente só consegue praticar quando a gente sai do centro de referencial. Se você não se coloca como referencial diante do próximo e coloca Deus como referencial de todos nós, você vai conseguir perdoar. Por quê? Porque o seu pecado contra Deus é muito, infinitamente maior do que o pecado que o outro cometeu contra você. E se você foi perdoado por Deus, nada mais justo do que você perdoar o seu próximo. Não perdoar o próximo é não entender a gravidade da própria culpa, é se colocar como referencial máximo e é não receber o perdão gratuito de Deus. E por que eu falo isso? Porque Jesus está dando uma afirmativa. Ele está dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado. Jesus não está dizendo que nós não temos perdoado, ou está pedindo para Deus ajudar a perdoar. Jesus está falando: perdoa, Senhor, porque nós temos perdoado. É uma afirmativa. Ah, Leandro, mas eu não consigo perdoar, eu não sei o que eu faço, eu não consigo. Perdão é decisão. Decisão. Coloque-se diante de Deus e fala: Senhor, eu não sinto absolutamente nenhuma vontade de perdoar fulano de tal. Eu não sinto absolutamente nenhuma vontade. O Senhor conhece meu coração, não adianta eu ser hipócrita diante de Ti aqui e dizer que eu sinto vontade de perdoar. Eu não sinto. Mas em nome de Jesus, eu perdoo essa pessoa. E aí então o Espírito Santo começa a trabalhar para que toda essa mágoa e toda essa dor saia do seu coração. Jesus está dizendo afirmativamente: nós temos perdoado. Se eu não perdoo alguém, eu cometo mais 2 erros graves. E o primeiro é: eu minto na oração do Pai Nosso. Perdoa-nos, Senhor, porque nós temos perdoado. Se eu não tenho perdoado, isso é mentira. E segundo, ele fala assim, Senhor, me perdoa na mesma proporção que, assim como eu tenho perdoado aquele que tem me ofendido. Se eu não perdoo aquele que tem me ofendido, eu estou orando para Deus: Deus, não me perdoe. Entendem? Se eu oro
Senhor, me perdoa, assim como eu tenho perdoado, mas eu não perdoo, então a mesma proporção é, Deus não me perdoe. Isso é gravíssimo, gente. E aí vai um alerta para vocês. Decida por perdão agora, decida por perdão hoje. Lembre-se daquela pessoa que te machucou a semana passada. Lembre-se do seu cônjuge, lembre-se daquela pessoa que te machucou 2, 3, 10, 15, 20 anos atrás. E decida perdoar essa pessoa, decida por colocar essa pessoa diante de Deus e dizer, Deus, eu perdoo. Eu não sinto de perdoar, mas eu quero perdoar, eu quero obedecer ao Senhor, eu perdoo. Eu libero ela em nome de Jesus. Mais uma vez, perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Decida por isso. Essa parte talvez seja a parte mais perigosa da oração. Por quê? Porque não perdoar é pedir para Deus não te perdoar também. Um terceiro motivo pelo qual que nós podemos aprender nesse texto é o motivo pelo qual o Senhor Deus permite que nós sejamos ofendidos. Algumas pessoas pensam, gente, que quando nós entramos para a igreja, quando nós nos convertemos a Jesus, as coisas vão se tornar um mar de rosas. Isso é absoluta mentira. Por quê? Justamente porque aí então você começa a ser ofendido. Por que Deus permite que nós sejamos ofendidos? Porque a ofensa faz com que você aprenda o perdão. Não há perdão se não há ofensa. E se há ofensa, é a oportunidade de você derramar o perdão sobre o próximo. E derramar o perdão sobre o próximo é receber o perdão de Deus. Só através da ofensa que o Senhor Deus permite que nós passemos, é que eu consigo entender o tamanho da misericórdia, o tamanho do amor, o tamanho do perdão de Deus, e portanto eu consigo ver o quão amado eu sou por Ele, e então eu consigo derramar o perdão sobre o próximo também. Entendem? Porque o perdão e a ofensa são coisas ligadas. Nós não entendemos porque muita gente nos ofende. Mas se a gente muda a ótica e entende que o meu pecado contra Deus é muito maior do que o pecado do meu próximo contra mim, nós começamos a entender então, nossa, então o Senhor Deus me ama muito mais do que eu penso do que eu pensava que Ele me amou. Só há perdão quando há ofensa, e Deus permite que haja ofensas para que nós aprendamos a ser como Jesus foi, para que nós aprendamos a exercer o perdão de forma genuína, né? Aprender a exercer a misericórdia na vida dos outros. E eu sinto dizer para vocês, mas Jesus ele não usa um passado perfeito, ele não usa um passado que acabou. Ele usa um presente contínuo. Presta atenção, ó. Perdoa-nos as nossas dívidas. Tudo bem. Assim como nós temos perdoado, é diário, temos perdoado, é um presente constante aos nossos devedores. Se nós temos perdoado constantemente os nossos devedores, é porque há ofensas para ser perdoadas constantemente. Vão aparecer mais ofensas. E se nós não nos livrarmos dela, nós vamos bebendo cada vez mais o veneno da amargura no nosso coração. E nós nos colocamos então como a medida de todas as coisas. Em resumo, o que nós aprendemos com esse texto, com esse trecho? 3 coisinhas. A primeira, é necessário que você faça um autoexame diário. É necessário que você vigie. É necessário que você peça perdão diariamente e que você veja diariamente se você tem perdoado as outras pessoas. Lembre-se, o perdão de Deus sobre você é muito, muito maior do que qualquer ofensa que outras pessoas cometeram contra você, certo? Em segundo lugar, você vai ser perdoado na medida em que perdoar. Se você não perdoa, não peça para que Deus te perdoe, porque Ele não vai te perdoar. Isso é o que diz no versículo 14. Se perdoardes, serão perdoados. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso aqui é um alerta para vocês. E para mim também, lógico, né? Em terceiro lugar, a ofensa, a dívida, os pecados que cometem contra nós,
eles têm a função de nos mostrar o quão Deus nos amou. A função da ofensa é exercer o perdão. A função da ofensa contra nós é para que nós aprendamos a exercer o perdão da mesma forma que o Senhor Jesus exerceu o perdão exerceu o perdão em nós. Então, não reclame se você for ofendido. É difícil, eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é simples, eu não estou dizendo que eu entendo tudo isso perfeitamente. Mas é necessário. É necessário. Tome cuidado para não mentir nas suas orações. Louis Zamperini, voltando lá à história do corredor olímpico, né? Louis Zamperini talvez perdoou os japoneses porque entendeu que os japoneses deviam para ele apenas 100 denários, enquanto Deus havia perdoado a sua dívida de 10.000 talentos. Contextualizando aqui para vocês, talvez Louis Zamperini entendeu que devia perdoar os japoneses porque os japoneses deviam para ele R$10, enquanto Deus perdoou a dívida que Louis Zamperini tinha com ele de R$10.000. Não entendeu nada do que eu falei? Eu convido vocês então a lerem depois desse vídeo, talvez, Mateus 18, de 23 a 35. Vamos orar? Senhor Jesus, nós chegamos diante de Ti mais uma noite, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa falta de perdão, pedindo que o Senhor tenha misericórdia do nosso orgulho, da nossa arrogância de nos colocar como centro de todas as ofensas. Senhor, coloca no nosso coração a necessidade de perdoar o próximo, Senhor, porque o Senhor só nos perdoa se nós perdoarmos também. Tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia das nossas faltas, tem misericórdia das nossas falhas. Ajuda-nos a perdoar o próximo, Senhor. Perdoa-nos também, Senhor, por nossos pecados contra Ti. Perdoa as nossas falhas contra Ti. Ensina-nos a orar como convém. O Espírito Santo do Senhor precisa nos ajudar, porque a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar, e então o Espírito Santo intercede por nós. Deus, nós Te amamos, nós Te adoramos, nós pedimos que o Senhor venha abençoando nossa semana, venha abençoando a nossa igreja, Senhor, venha abençoando tudo que nós temos feito, Senhor. Que nós venhamos a Te glorificar mais, Te exaltar mais, dar mais testemunhos a favor do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe o Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Coração quebrantado e humilde, o Senhor não desprezará. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor.
teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.